Se a gente pudesse viajar no tempo e entrar numa taberna europeia escura, esfumaçada, em algum lugar ali no século XIV. Tem o barulho constante de canecas batendo, cheiro de cerveja velha, e numa das mesas, soldados veteranos com cicatrizes de guerra e mendigos estão jogando dados, apostando moedas. E sentada bem ali, no meio deles, jogando as próprias moedas e gritando com a mesma intensidade, tem uma criança de 7 anos de idade. E o detalhe é que ela provavelmente estaria vestindo uma réplica exata em miniatura do uniforme de um daqueles soldados. Exato. E o mais bizarro dessa cena toda, ninguém, absolutamente ninguém dentro daquela taberna acha isso estranho. Pois é, essa é uma imagem que quebra completamente o nosso cérebro moderno. A gente foi muito condicionado a enxergar a infância como uma fase sagrada, sabe? Uma fase super separada do resto do mundo, com regras próprias, roupas próprias, espaços, até um vocabulário próprio. Mas quando a gente analisa o passado com mais cuidado, percebe que a infância, pelo menos da forma como a gente vivencia hoje, é uma invenção histórica incrivelmente recente. E é exatamente isso que a gente vai desempacotar hoje. O objetivo do nosso mergulho profundo de hoje é desconstruir as teses revolucionárias de um historiador francês chamado Philippe Ariès. Uma obra clássica, diga-se de passagem. Muito clássica. O livro dele, História Social da Criança e da Família, é um material fascinante, tipo, para estudantes de história ou para qualquer pessoa interessada em como as engrenagens da sociedade se transformam. Com certeza. E o Ariès passou cerca de 40 anos pesquisando atitudes sociais. Só que o que me deixa muito impressionada como anfitriã desse bate-papo é que ele não foi procurar essas respostas nos grandes tratados políticos ou nas datas de batalhas, né? Longe disso. A abordagem do Ariès é o que a gente chama na história de história das mentalidades. Porque a grande dificuldade de estudar o cotidiano de séculos tão distantes é que as pessoas comuns não deixavam registros sobre o óbvio. Ninguém acorda e escreve num diário tipo, hoje eu tratei meu filho como um adulto em miniatura, porque a infância não existe. Nossa, não mesmo. Ninguém anota o que é normal no dia a dia. Exato. Então, como ele descobriu isso? Ele precisou agir quase como um detetive. Ele foi investigar velhos testamentos, registros de paróquias, diários médicos e, de forma muito meticulosa, a iconografia da época. Pinturas e esculturas antigas. Isso. Ele foi olhar para a arte. E o que essas pinturas revelaram logo de cara é o que fundamenta a primeira grande tese dele. Para quem está ouvindo a gente, a tese é a seguinte: na Idade Média, o sentimento da infância simplesmente não existia. Não existia mesmo. A arte da época mostra isso de uma forma muito literal. Nas poucas vezes em que crianças eram retratadas em quadros religiosos ou naqueles retratos de família de nobres, elas não tinham feições infantis. Elas pareciam adultos pequenos. Sim, eram desenhadas com a musculatura e as proporções exatas de um adulto, só que numa escala menor. Era a figura literal do mini-adulto. E a arte imita a vida, né? Havia, claro, um período bem inicial que o Ariès chama de paparicação. É aquele momento em que o bebê recém-nascido é visto como uma criaturinha fofa, que diverte as amas de leite e as mães. Mas durava muito pouco, não é? Muito pouco. Extremamente breve. Assim que a criança ganhava o mínimo de autonomia física, conseguindo andar e falar com alguma firmeza, ali por volta dos 5 a 7 anos, ela era desvinculada dessa proteção inicial da paparicação e imediatamente jogada no caldeirão do mundo adulto. É muito doido pensar nisso. É como se a sociedade medieval fosse um jogo de videogame de mundo aberto, gigantesco, mas não tem aquela fase de tutorial, sabe? Nossa, ótima analogia, sem tutorial nenhum. A pessoa simplesmente dá o respawn no meio do caos adulto e precisa se virar. Porque as evidências do dia a dia, quando a gente lê os relatos, são muito chocantes. Não existiam roupas infantis. Nenhuma. O menino saía dos panos de bebê direto para uma túnica ou até uma armadura em miniatura igualzinha do pai. E brinquedos exclusivos para crianças mais velhas eram coisas raríssimas. A diversão era completamente coletiva. Todo mundo misturado. Sim, misturado em festivais, apostas de rua, cartas, dados. Crianças e adultos compartilhavam os mesmos espaços de trabalho e de lazer, sem nenhuma barreira moral dividindo os dois grupos.
o que nos obriga a confrontar a própria estrutura de socialização daquela época. A família medieval não tinha a função de educar, de formar o caráter da criança. Essa responsabilidade, na verdade, era da comunidade inteira. Mas espera, isso levanta uma dúvida muito comum. Lendo esses relatos todos de colocar uma criança de 7 anos na rua para trabalhar e jogar dados em tabernas, a impressão que dá é que os pais medievais simplesmente não amavam os filhos. Muita gente pensa isso. Então, o Ariès está realmente argumentando que existia uma frieza generalizada, uma falta de amor materno e paterno na Idade Média? O que é fascinante aqui é que a armadilha é tentarmos julgar o século XII ou XIII com o nosso vocabulário emocional moderno, né? O argumento de Ariès não é sobre a ausência de amor em si, mas sobre uma realidade demográfica brutal que moldava a forma como as pessoas podiam se comportar. A questão da mortalidade infantil, certo? Exatamente. A taxa de mortalidade infantil era assombrosa. Uma proporção gigantesca de crianças não chegava nem aos 5 anos de idade. Tinha muita doença, peste, falta total de higiene. Caramba! Então havia uma certa indiferença coletiva que operava quase como um mecanismo de defesa psicológico mesmo. Pensa bem, se as pessoas se apegassem de forma profunda, a cada recém-nascido, a dor constante da perda ia paralisar aquela sociedade. Faz todo sentido. É a adaptação humana ao trauma constante. Se eu me apegar muito, eu não sobrevivo à tristeza. É a sobrevivência pura. O filósofo Michel de Montaigne, já lá no século XVI, ilustrou isso perfeitamente. Ele tem um ensaio onde confessa achar simplesmente insuportável aquela paixão que algumas pessoas tinham por beijar e abraçar recém-nascidos. O Montaigne dizia isso? Sim, ele chegava a dizer que não gostava de crianças como se elas fossem macacos de estimação cujo único propósito era divertir os adultos. A visão dele era bem pragmática. Por que eu vou investir todo o meu capital emocional num ser tão frágil que muito provavelmente não vai estar aqui no próximo inverno? A criança pequena era vista quase como um ser provisório. Nossa, ser provisório é um termo muito forte, mas retrata bem. Então, se a realidade biológica e essa mortalidade super alta tornavam as pessoas indiferentes ao corpo físico da criança, o que foi que acendeu a faísca da mudança? Excelente pergunta. Onde essa frieza começou a quebrar? Porque a resposta que o Ariès encontra nos documentos mostra que a mudança não começou pelo corpo físico da criança. A descoberta da infância começou pela alma. Exato, foi um movimento espiritual, primeiro. A religião foi o primeiro grande motor de transformação aqui, né? Com certeza. Essa preocupação teológica alterou o comportamento social muito, mas muito antes da medicina ou da pedagogia entrarem em cena. Para a gente entender isso, precisamos olhar para a evolução do batismo. Como funcionava antes? Na Alta Idade Média, o batismo não carregava a urgência absoluta que passaria a ter depois. As cerimônias eram grandes eventos comunitários que aconteciam geralmente apenas 2 vezes por ano, nas vésperas da Páscoa e de Pentecostes. Só 2 vezes por ano? Só. E os batistérios daquelas igrejas antigas eram umas cubas profundas e largas, desenhadas para mergulhar pessoas já crescidas. Se um bebê nascesse e morresse no intervalo de meses entre essas 2 datas de batismo coletivo, não tinha um grande desespero teológico relatado. Mas aí os séculos vão avançando, e quando a gente chega ali para o século XIV, a postura da igreja muda drasticamente. Começa uma pressão enorme sobre as famílias para batizarem os recém-nascidos o mais rápido possível, preferencialmente no mesmo dia do nascimento, se desse. Sim, a pressa vira a regra. O medo do limbo, do peso do pecado original sobre a alma de um bebê que morresse sem batismo, se torna uma ansiedade palpável na sociedade. E aí, a própria mecânica do ritual muda, né? A gente sai da imersão naquelas cubas gigantes para a aspersão, que é só jogar umas gotinhas de água na cabeça do bebê. Que é muito mais rápido e prático. Exato. A urgência era tanta que a igreja passou até permitir que parteiras batizassem bebês que estavam em risco de morte ainda durante o parto, dentro do útero materno mesmo. Isso é fascinante. Essa mudança de dogma gerou até um folclore bizarro de milagres em torno do batismo. O próprio Ariès cita um caso documentado em Poperinghe, na região de Flandres, lá em 1479.
conta esse caso, é impressionante. Uma mãe deu à luz um bebê natimorto e o desespero de todo mundo na vila não era apenas pela perda da vida biológica, mas pela danação eterna daquela alma não batizada. Aí eles levaram o corpo do bebê até um santuário local e a devoção popular relatou um milagre. O milagre do batismo. Isso. Disseram que a criança recuperou a cor, abriu os olhos e suspirou pelo tempo exato, apenas os segundos necessários para que um padre corresse, jogasse a água e declarasse o batismo. E logo em seguida, o bebê faleceu novamente. Nossa, e o detalhe crucial que eu observo aqui é que ninguém ali pediu para a criança viver e crescer. O milagre não foi uma ressurreição para a vida terrena longa. O milagre foi o tempo extra apenas para salvar a alma. Exatamente. A vida biológica ainda era secundária à vida espiritual. É uma ironia histórica gigante. Se a gente parar para pensar, hoje, a nossa sociedade é obcecada em proteger a integridade física da criança, né? A gente tem cadeirinhas de carro que parecem cápsulas de astronauta, protetores de silicone para cada quina de mesa da casa, tampa para tomada. A segurança biológica hoje é tudo. Nem me fale. Mas a revolução inicial, essa que tirou a criança do anonimato medieval, ela focou 100% na segurança espiritual. É verdade. Se a gente conectar isso ao quadro geral, ao garantir essa salvação da alma, a sociedade começou a perceber que a criança tinha uma identidade individual, uma alma imortal, sabe? Muito antes de valorizar a vida biológica dela. E é a partir desse momento que a gente começa a ver retratos de crianças mortas esculpidos nos túmulos de suas famílias. Elas pararam de ser invisíveis. Isso! Deixaram de ser perdas invisíveis ou seres provisórios, como dizia o Montaigne, e passaram a ter um lugar permanente na memória da família. E uma vez que a sociedade passa a ver a criança como possuidora dessa alma imortal, pura, inocente, uma nova cadeia de raciocínio é acionada na cabeça dos clérigos e moralistas da época. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se essa criança tem uma alma pura, o mundo adulto medieval que a gente descreveu lá no começo, aquele mundo aberto das tabernas, da linguagem suja, do trabalho bruto, de repente passa a ser visto como corrupto demais para ela. Incompatível com aquela pureza. Exatamente. Não dá mais para simplesmente jogar a criança de 7 anos no meio da floresta selvagem e falar, te vira. A solução que eles encontraram para proteger essa pureza foi a criação de uma quarentena. E essa quarentena tem um nome bem familiar pra gente. A escola. A escola moderna. E é vital a gente entender o quão disruptiva a invenção da escola foi. Porque antes dela, o sistema dominante era o que chamamos de aprendizagem direta. Como funcionava essa aprendizagem direta? Quando o menino ou a menina fazia cerca de 7 anos, era muito, mas muito comum que fossem enviados para viver na casa de uma outra família. De estranhos, muitas vezes. Eles iam morar lá para trabalhar como criados ou aprendizes. Exato. Varrer chão, ajudar no ofício do dono da casa. E, em troca desse trabalho todo, eles aprendiam uma profissão e pegavam as regras da vida adulta por osmose, vivendo no meio deles. Era um sistema de circulação constante de jovens entre as casas. Até que, entre os séculos XV e XVI, essa prática de mandar o filho ser criado na casa dos outros começa a declinar e uma instituição começa a se expandir, o colégio. Porque na Idade Média, a escola existia quase exclusivamente para ensinar o clero a rezar em latim. Ficava lá num cantinho da catedral. Era uma coisa muito restrita. Mas agora não, o colégio passa a ser empurrado pelos reformadores e moralistas como o lugar normal e meio que obrigatório de iniciação social para todos os jovens, não só os religiosos. Só que tem um detalhe, no início, isso era um caos absoluto de organização, né? Um caos total. O conceito que a gente tem hoje de turmas separadas por idade simplesmente não existia na mentalidade deles. O Ariès resgata no livro Diário Maravilhoso de um suíço chamado Thomas Platter. Ele viveu no século XVI. O que o Platter conta? O Platter relata que, aos 18 anos de idade, ele decidiu que precisava aprender gramática. O que ele fez? Foi para o colégio e sentou na mesma sala, na mesma fileira de bancos de madeira, lado a lado com criancinhas de 6 e 7 anos de idade. Nossa, 18 anos junto com crianças de 6? Sim, todos juntos, para aprender a ler o Donat. Para quem não conhece, o Donat era o livro didático padrão da época.
uma gramática latina que foi escrita por um cara chamado Hélios Donatus, lá na Roma Antiga. O livro atravessou os séculos. E o Plater descreve essa situação no diário de uma forma muito visual, quase cômica. Ele fala que se sentia como uma galinha sentada no meio de um monte de pintinhos. Ele ficava constrangido, claro, por ser enorme perto deles, mas a instituição escola não via problema nenhum nisso. Não fazia diferença para eles. Nenhuma. O ensino era dividido puramente pelo nível de conhecimento técnico da matéria. Não importava a idade biológica. Essa ideia que a gente tem de dividir o colégio em séries anuais, com crianças separadas direitinho por idade, foi uma invenção pedagógica bem posterior. Sabe uma analogia que eu gosto de usar para explicar isso? A criação da escola moderna funciona basicamente como a invenção da estufa agrícola. Como assim? Pensa bem, no sistema antigo de aprendizagem direta que você mencionou, a semente humana era jogada direto no solo rústico da floresta selvagem, que é o mundo adulto. E ela ficava ali sujeita às tempestades e precisava criar raízes por conta própria, brigando por espaço com as árvores grandes. Perfeito? Aí vem a escola. A escola é a construção da estufa de vidro. É um ambiente totalmente artificial, protegido e higienizado pelos moralistas, projetado justamente para essa plantinha crescer segura até estar forte o suficiente para ser transplantada de volta para a sociedade. A